Olá, amados, graça, paz e prosperidade sejam da parte de Cristo. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma resenha. Olha, estamos aqui hoje, dia 10 de agosto. E nós estamos mais uma vez, deixa eu ver o que está acontecendo com essa câmera aqui, rapaz. Está dando uns negócios esquisitos, mas a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Estamos aqui mais uma vez para resenhar com você, tema sempre importante. Bem-vindos todos vocês, que bom estarmos aqui. É importante a sua presença, o seu like. Aleluia! Olha aqui quem está conosco. Vamos lá rapidamente para a gente ganhar tempo. Oswaldina, Deus abençoe. Foi a primeira a chegar. Dani Coelho, Maria Helena. Quem mais está aqui conosco? Joana Gomes, Márcia Azevedo, Elizabeth Melo, Joana Gomes, Bia Costa, Maria Mônica Silva, Deus abençoe. Esther Cruz, Vicky Rocha, que mais? Carolina Barbosa, Silvana Borges, Deus abençoe a cada um de vocês. Joana Gomes, Marco Antônio Vieira, Rita Maria, Marília Pinelli, Rita Maria, Lisângela Cirino, Cleide Virgens, Solange Gomes, Jaques Marcelo, Deus abençoe, Jaques. Maria Alves, Patrícia Pou, Juliano Dias, Mônica Fernandes, Carolina Barbosa, Ronaldo Aparecido, Ildiné Galvão, Lu Mercedes, Deus abençoe. Pastor Watson, Marilene da Silva, Joana Dark, Leonildo Oliveira, Deus abençoe a cada um de vocês. Ana Lúcia Basílio, Neiva Ledesma, Lu Mercedes, Cleide Virgens, Regina Feitosa, Sônia Pereira da Silva, Fábio Nascimento, Albina, Deus abençoe. Simone Pinheiro, Sidney Lefredo, Mônica Alves, Simone Pinheiro, Juliana Santos, Graciele Souto, Jane Felipe, Daniele Neves, Rosemary Pacheco, Lori Paz, Patrícia Pou, Maria Paghini, Rosa, Marcela Caçula, Vicky Rocha, Leonai Jesus, Juliana Santana, Deus abençoe, Janaína Montes, Heloísa Elô, Deus abençoe a cada um de vocês, Lígia Melo, Marilda, Renaelze, Rafael QP, Tia Du, Fadia Chagas, Tânia Gonçalves, Deus abençoe, Valdioneide, isso, Deus abençoe, Vera Santos, Fanny Mariano, Deus abençoe, Mariana Garcia, Tânia Gonçalves, Marli Weber, Lilian Moreira, gente, Deus abençoe cada um de vocês, Ana Cruz, Davi Mota, Silene Virgílio, Lininha Lírio, Alexandre Almeida, Deus abençoe cada um de vocês, gente, estamos aqui mais uma vez para ver a nossa resenha de hoje. Essa semana vamos falar muito de oração, estamos tratando de oração, estamos falando muito de oração, o tema oração é importante, temos orado todos os dias às 22, de 23 às 20, à meia-noite, temos um período de oração, uma oração de 40, 45 minutos. Agradecemos a Deus por todos vocês que têm estado conosco, louvamos a Deus por vossas vidas, né, pela vida de vocês, e colocamos diante do Senhor cada pedido. Recebi um recado aqui da Josiane, seguinte, para que o pessoal que tem testemunho comente nos comentários, não no chat. Por exemplo, aqui o que está subindo aqui agora ao lado é o chat. Não é para você comentar os seus milagres, a cura, o testemunho que Deus tem para a sua vida, o que você tem para dar. Não é para colocar no chat, é para colocar lá embaixo nos comentários. Quando termina o vídeo, vem comentários. Aí você põe lá, comentário, pastor, fui abençoado dia tal, na oração tal, aconteceu isso, eu fui alcançado dessa forma, assim, 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 aconteceu isso, isso. Então a gente vai estar falando, vai estar divulgando, estaremos louvando a Deus com você no seu testemunho, tá bom? Então, nós estamos dentro desse contexto, deixa eu colocar aqui, dentro desse contexto, para que você entenda onde você vai colocar o seu comentário. Gente, nós começamos na quarta, foi terça, segunda-feira, nós na segunda-feira começamos o nosso curso de cura emocional e avivamento. Quem está fazendo aí? Vamos lá, quem está sendo abençoado aqui? Dá um salve aí quem está fazendo, já foi alcançado e abençoado.
Então, nós estamos vivendo esse tempo aí muito importante e convidamos você a estar conosco, né? Convidamos você a estar conosco, participando nessa cura emocional, trabalhando em cima desse. Opa, volta aqui. Trabalhando em cima desse aspecto, para que você possa ser abençoado, abençoada, no nome de Jesus. Tem sido uma bênção para muitos, e eu tenho certeza que vai abençoar muitos outros mais. Esse é um tempo de você buscar mesmo a presença de Deus, buscar mesmo um tempo de sabe, de consolidação do seu caráter, da sua personalidade, ver as fragilidades, entender quais são as fragilidades que estão dentro de nós, compreender as coisas que estão ocorrendo. E é importante que você busque isso de forma tremenda. Então, nós estamos oferecendo a você o Cura Emocional, o Crescimento Espiritual. Começou na segunda-feira, mas tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Mesmo, poxa, pastor, já começou? Posso assistir? Pode, claro que pode. Você pode assistir mesmo gravado, porque isso vai abençoar e vai mexer com a sua vida de uma forma muito tremenda e poderosa. Tenho certeza que vai mexer com você, vai trabalhar a sua vida. Amém? Também pedimos a vocês, é claro, os que podem, querem e têm a condição de abençoar essa obra, esse ministério. Temos cada vez mais compromissos, não só aqui, né, questão do trabalho, dos programas, mas com pessoas também. Temos sempre a condição de poder ajudar, abençoar vidas. Se você quiser ofertar, a trabalhar na vida dos missionários, estou enviando uma oferta missionária aqui, manda para o 2299106828, o comprovante. Olha, estou enviando aqui um valor, quero fazer isso, quero fazer aquilo com esse valor, quero que vocês ajudem os missionários, ou estou abençoando mesmo o ministério, e nós agradecemos a você, tá bom? Vamos lá, para ganhar tempo, a gente vai trabalhar em cima justamente de orações de guerra. Orações de guerra. Sim, a inscrição 992106828, ainda dá tempo, só foi o primeiro encontro, tá? O pessoal está perguntando aqui, foi só o primeiro encontro, tá bom? Orações de guerra, o que é isso? Engraçado, meus primeiros seminários que eu fiz, era uma das áreas que as pessoas falavam de batalha espiritual, e não tinham a dimensão do que é uma guerra espiritual. Batalha espiritual é uma coisa, guerra espiritual é outra, né? São duas coisas diferentes que a gente tem que sempre pontuar para as pessoas. Elas entendem assim, não, batalha espiritual e guerra espiritual é tudo a mesma coisa. Não é. Mas nós vamos explicar isso de forma correta, de forma plena, para que você entenda quais são as implicações de cada batalha, de cada guerra. Primeiro, você entenda que as orações de guerra, elas têm uma amplitude, elas têm como é que eu posso falar? Ela tem um acompanhamento, a oração de guerra, ela tem uma profundidade bem intensa na relação nossa com o mundo espiritual. Por que isso? Porque nós oramos muitas vezes em batalha espiritual, e as nossas orações de batalha espiritual, elas são orações no sentido de nos defender, de rechaçar, ou mesmo de colocar algumas coisas em nosso favor, no sentido de nos livrarmos daquilo, né? Então a gente faz uma oração na batalha espiritual. Uma batalha espiritual, gente, eu fico louco com esses comerciais do YouTube, cada um pior que o outro. Então, quando você entra nesse aspecto de guerra, é uma oração muito mais profunda, mais profusa, muito mais estabelecida. Aí fala assim, então por quê? Se é tudo isso, por que eu tenho que fazer esse tipo de oração? Não, você não tem que fazer esse tipo de oração. Acontece que há coisas na nossa vida que você já está orando há um século, vou ser bem exagerado, você já está orando um século para que se resolva algo e não está sendo resolvido. A coisa não está sendo resolvida. Você está clamando, você está pedindo, você está igual estou clamando, estou pedindo, mas o meu clamor está subindo, estou chorando, estou sentindo. Então você disse, meu Deus, tanto tempo guerreando,
Tanto tempo buscando, meu pai, pelo amor de Deus. Poxa vida, parece que nunca vai acabar isso. Então vamos entender o que são as orações de guerra. Primeiro, as orações de guerra, elas saltam do âmbito da batalha espiritual na terra ou na parte material. Segundo, deixa eu sonar. Segundo, nossas batalhas, elas têm história. Não pense você que a sua batalha começou agora, que você agora está batalhando, que agora você tem um problema, que você descobriu. Não. Ela é uma batalha antiga, você está nela, mas você ainda não acordou. A maioria dos cristãos não acordou para a realidade de suas vidas. A maioria dos cristãos acha assim, ó, o diabo está furioso, ele me odeia, é um ego fora, na verdade não é um id, né? O lúdico do crente, o crente é muito lúdico, o evangélico ele é muito lúdico, principalmente o evangélico pentecostal, porque ele diz assim, o inimigo está furioso. O inimigo quer meu couro, o inimigo quer meu escalpo. Por quê, irmão? Ah, por quê? Porque o inimigo das nossas almas cria uma narrativa, sabe aquela narrativa que você fica assim, cara, será que é isso tudo mesmo? Será que esse crente tem toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa comoção para o inferno está atrás dele? Não, não tem. É que a pessoa não entende que ela nasceu, ela foi gerada no mundo físico, e seus ancestrais, suas famílias já estavam em batalha há muito tempo. Então, ela entra, ela nasce em meio a batalhas. Ela nasce em meio já a uma batalha da mãe, do pai, do avô, do avó, da avó. Vocês estão compreendendo os pactos? Ela já nasce em meio a uma série de situações onde ela não percebe, porque quando você nasce no meio da batalha, você não tem noção do que era, como deveria ser. Você já nasce achando que é aquilo. Por exemplo, uma pessoa que nasce em alguns países onde a fome é natural, onde a miséria é natural, onde a necessidade é natural, onde a guerra, o estupro, a miséria, a violência é natural, ela não tem noção do que é verdadeiramente a naturalidade. Ela não sabe. Então, no dia que ela vai morar em outro país, no dia que ela experimenta uma prosperidade europeia, americana, ela fica vislumbrada com aquilo. Ela fica assim: uau, que isso? Como assim? Porque a gente às vezes não tem noção, mas a pessoa nasceu naquilo, então para ela aquilo é natural. Entenda uma coisa, quando você nasce em batalha espiritual, você acha que é normal, você acha no mundo ímpio, no mundo de bruxo, no mundo de feitiçaria, no mundo de idolatria, no mundo de prostituição, de bebedice, de orgia, você acha normal, você pensa que o mundo, a partir do que você vive, é todo ele assim. Por isso que tem a questão do movimento gay, achar que o mundo é gay. Por quê? Porque na cabeça deles todo mundo potencialmente é gay. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Potencialmente é gay. Porque acontece, isso é um fator de associação de vivência. Então você nunca teve a noção, talvez, quando eu falo você, estou generalizando, tá? Por favor. Então você nunca teve a noção do que de onde vem sua batalha, de onde nasce a sua batalha espiritual. Por que você está em batalha espiritual? Tudo é legalidade. Você arrumou isso para sua cabeça a vida toda. Você vive errando. A gente acaba dizendo assim, poxa, de onde veio essa peleja minha, gente? Desde criança. De onde veio essa batalha? Ah, eu não tinha essa batalha, mas casou. Ao casar com seu marido ou com sua esposa, é uma só carne. Então a peleja passa a ser sua. Você entrou na guerra dele, você entrou na batalha dele, entrou na batalha dela. Compreensão? Porque talvez você diga assim, mas eu nasci no evangelho, lá em casa nunca teve nada disso, minha família sempre foi uma família certinha, nunca tivemos problema com dinheiro, nunca tivemos problemas de relacionamentos, nunca tivemos problema disso, nunca... Eu sei, eu creio que você nunca teve, mas olha só, do momento que você casa, do momento que você se associa, o casamento é uma associação, você entra nessa peleja também. Entenda, você faz parte, você é copartícipe, você é o co-endividado agora, né? Você é a pessoa que está participando dessas questões. E aí você não sabe, seus filhos vão nascer e vão participar dessas situações também. Você vai gerar crianças, filhos, nessas, enquanto isso não for cortado, eles vão ser copartícipes dessas batalhas. Há entendimento aqui, gente? Então, o que acontece? A gente tem que começar a entender que há um princípio de oração e ela é importante para que você quebre
todo esse contexto, quebre essas questões das suas batalhas, das suas guerras. Onde é que nós vamos parar? Primeiro aspecto, e você tem que entender que batalhas são decorrências de guerras. Batalhas são decorrências de guerras. Nenhuma batalha nasce por si só. As batalhas são filhas de guerras. Preste atenção nisso. Numa linguagem de generalato, ou coronelato, ou na linguagem de coronel, do geral, ou daquele que comanda, você só vence a guerra ganhando batalhas, né? Você só ganha uma guerra porque guerra é geral, batalhas são locais. Então você tem várias batalhas conflagrando uma grande guerra. Então você conquista território. Você, na verdade, vai conquistando territórios para vencer a guerra. Perdoe, irmãos, tem que estar cuidando, senão lascou minha garganta. Você precisa estar pensando sempre assim, eu não vou vencer de hoje para amanhã a minha guerra. Eu posso vencer de hoje, dar um mês ou dois, uma batalha. Por quê? Há uma guerra enorme em volta de todo o globo, contra todos os cristãos, contra todos aqueles que são de Deus ou se voltam para Deus. E o sistema, falei isso ontem, e o sistema 666, que é uma imitação barata do sistema do reino, ele vai tentar confrontar em tudo. Só que ele não é só um Golias que aparece na porta de Israel gritando, querendo um desafio. Não. Ele é muito mais inteligente porque ele amarra a quinta geração que ainda está por vir. Ele, através de mim, através de você, ele vai amarrando as gerações que vêm para que elas não tenham força. Isso é um princípio, você vai ver isso muito em filme chinês, japonês, né, de vingança, esses filmes antigos, que eles mandavam matar, e é uma realidade histórica, eles mandavam matar as crianças. Por que mandavam matar as crianças? Porque aquelas crianças cresceriam e buscariam vingança. Você vê as questões dos agagitas, quando Deus manda Saul matar Agag e todo o seu povo, não é isso? E Saul não mata e Samuel fica revoltado porque ali é uma ordem de Deus, e aí você diz, meu Deus, Deus manda matar criança, Deus manda matar mulheres. Mas por que a questão, do ponto de vista espiritual, não está se vendo um infante, não está se vendo uma mulher, uma senhora, está se vendo uma decorrência do futuro, onde a guerra vai se alastrar. E Deus queria acabar com a guerra ali com Saul. E Saul não acabou com a guerra, ele deixou a guerra como herança para Davi, para Salomão, até chegar a Esther, até Mordecai. Vocês estão prestando atenção nisso, gente? Gente, like, deixa like aí. Vocês estão conseguindo compreender o que é o mundo espiritual? O mundo espiritual não é a sua geração. O mundo espiritual são todas as gerações. A linha do mundo espiritual, ela não tem passado ou futuro, ela tem o agora, o presente. Então, tudo é presente. No mundo espiritual, tudo é presente. A gente pode conflagrar um passado para ter uma noção do que aconteceu, conflagrar um futuro para ter uma visualização. Isso do nosso ponto de vista material, humano. Então, o que acontece? Do momento que você coloca essas questões no mundo espiritual, você começa a entender essas questões. Você começa a compreender o porquê disso. Tá? Então, hoje você precisa compreender que batalhas são decorrências de guerra. A sua batalha não nasceu hoje, ela nasceu muito antes de você. A sua batalha, ela pode ser vencida, mas a guerra ainda não foi vencida. Por quê? A nossa guerra, ela só será vencida por Cristo. Entenda isso. A nossa guerra só será vencida por Cristo, porque só Ele tem o poder de dar fim a essa guerra. Eu e você não temos poder para dar fim a essa guerra. As nossas batalhas, nós as vencemos. Grandes batalhas se vencem em unidade da igreja. E a guerra, quem vence é Cristo. Entenda esse conceito de batalha espiritual. Há compreensão aqui? Dá um amém para mim. Essa visão tem que ser bem ampla de batalha espiritual. Por isso que muita gente entra em batalha espiritual. Poxa, eu estou em batalha há 10 anos. Você está batalhando no lugar errado, com a ferramenta errada, de forma errada, com a oração errada, do jeito errado, com as pessoas erradas. Você não vai vencer isso aí nunca. Desculpe, meu filho, você está atacando pedra num carro de combate. Imagine, você tem lá o carro de combate, aquele grandão, os urutus, cascavel. Aí você pega arco e flecha, no carro de combate. Ele é blindado para ponto 30, ponto 40, ponto 40 não. Ele é blindado para ponto 30, ponto 50.
Você não vai derrubar um carro de combate com flecha nunca, com pedra nunca, até dinamite, dependendo de onde for, dependendo do carro, não quebra ele, porque aquele carro de combate ele foi feito para aturar, tem uma blindagem tremenda, então você não pode querer lutar contra aquele carro de combate com as suas armas. Então tem gente orando, tem gente clamando, tem gente se projetando no mundo espiritual contra coisas que estão há milhares de anos gerando, é como um tsunami, né? Gerando batalhas sobre o seu território, sobre a sua família, sobre a sociedade local. As batalhas do Brasil, elas são decorrentes de Portugal, que são decorrentes da Europa, que são decorrentes da Espanha, olha só, uma coisa puxa a outra. O Porto de Gales foi uma seção do território espanhol, da Espanha. Ok? Que teve associação com a Gália, os gauleses, os franceses, que sempre sempre brigou por território contra os bretões, aí vem a Grã-Bretanha, o Reino Unido, e aí vai, os germânicos. Então você vai pegar assim, porque nós latino-americanos, né, principalmente o pessoal da América do Sul, foi todo colonizado pelos europeus. Então a gente precisa entender que a nossa guerra vem da Lei-Mar, a nossa guerra vem da Lei-Mar, certo? Aí você traz outros atores, como os atores africanos. Aí os atores africanos trazem o quê? Suas pelejas da África, que é um continente também sui generis, é outro continente totalmente super dominado, super subjugado pela Europa. A Europa influencia, então, a África e a América Latina e triangula agora, trazendo o povo da África para as Américas. Há compreensão disso aqui? Vocês estão conseguindo entender isso? Então a nossa história brasileira, ela tem uma grande batalha dentro dessa guerra, conflagrada em microbatalhas justamente dos antepassados, que são antepassados no Cronos, mas são linhas, leis espirituais que estão no presente. Então a minha batalha nunca foi passada, ela sempre é presente, porque eu estou presente nela. O meu filho, quando eu for embora, vai ser presente para ele, passado para mim, que eu não estarei mais aqui. Só passa a ser passado quando quando eu deixo de existir nessa existência. Eu sei que está metafísico demais, mas eu preciso explicar isso para vocês. Só passa, desculpe, não é redundância, só passa a ser passado quando eu não estiver mais aqui. Não, envolve tudo, gente. Envolve tudo. Aí entra o afroespiritismo, entra o catolicismo, entra tudo, entra a religião tribal dos nossos tupis, tupinambás, tupajós, vai embora. Entra toda, conflagra tudo isso. Só quero que você entenda que quando você entra em batalha espiritual, você entra numa batalha espiritual como? Como é que eu posso falar? A gente acaba entrando ali de forma empírica. Vamos lá, vamos batalhar. Mas contra a guerra, a gente vai lutar contra quem? Meu irmão, quer aparecer na frente, larga o aço. Dá tiro. Se apareceu na nossa frente, dá tiro. Mas a gente não sabe contra quem a gente está lutando, não. Não, mas, meu irmão, se vem contra nós, quem não é por nós é contra nós. Se vier de lá, dá tiro. Ou seja, é complicado você sair para uma guerra assim, sem saber por que você está lutando, contra quem que você está lutando, o que você vai ganhar quando você acabar de lutar, por que você está arriscando a sua vida, por que você está ali no campo de batalha. Você está lutando. Não, mas eu estou lutando porque eu quero ter uma vida melhor. Tá, eu estou lutando contra esse governo corrupto. Ok, eu estou lutando para que Deus abra a porta de emprego. Mas você sabe o que que a porta de emprego está fechada? Você não pode achar que toda a culpa, que a culpa é sua, que o diabo está contra você e não quer te abrir uma porta de emprego. Há muito mais mecanismos conflagrados nisso do que simplesmente você. Sai do ego, crente. Sai do ego, crente. Sai do ego, crente. Ensinaram para os crentes que tudo que está errado é contra ele, é pessoal. Cara, o diabo não é onipresente, nem onisciente, ele não conhece todo mundo na Terra, não, nem você, nem eu. Então você acha que as questões que acontecem com relação a você tem a ver só com você, e não com todo um mecanismo que funciona tudo ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo isso? É importante que você
entenda o que está por trás, como. É claro, você não vai ter, eu quero fazer um mapeamento profundo, não é isso. Você não precisa fazer um mapeamento profundo. Você precisa simplesmente entender a sua batalha, a decorrência dela, o seu território, onde você, a sua batalha, em que território está. Tem outros territórios de batalhas de outros lugares com outras pessoas. Entender que armas você tem, que ferramentas você tem. É importante você entender isso. E esse aspecto aqui é o aspecto importante. Batalhas são decorrentes de guerras. Aspecto 2. Ferramentas e armas. Por que eu estou botando ferramentas primeiro? Porque o cristão ele só fala de armas. As armas da nossa milícia. Só que entenda, ninguém vai para a guerra só com arma. Todo militar, não importa não importa o terreno que ele está, ele tem aquela pazinha de sapador, ele tem que ter uma faca de campanha, ele às vezes, dependendo do território, ele tem que ter corda, ele tem coisa de ele tem kit de primeiros socorros, bússola, ele tem que ter, no meu tempo, dependendo do curso, você leva bloquinho você leva coisa de arame, você leva giz, você leva bússola, você leva, depende para onde o soldado vá, ele vai levar alguns recursos que o ajude a iniciar a sua sobrevivência. E é claro, ele tem que ser treinado para viver com a água que tiver, com o terreno que tiver, fazer uma casa-mata, fazer um lugar de proteção, se proteger, se camuflar, se proteger do sol, se proteger da chuva, criar para ele uma base de observação, que é o PO, ponto de observação, criar para ele se for na selva, criar para ele uma camuflagem a qual ele consiga ficar entre árvores e arbustos e não ser visto facilmente, usar a lama para, caso não tenha nenhum material, usar a lama para se disfarçar entre o lamaçal, se tiver na areia, ou seja, há ferramentas. Porque arma é para abater o inimigo, ferramentas é para você se manter na guerra. Aí te pergunto, todo mundo na batalha espiritual vai com muita arma, mas quais são as ferramentas? Que ferramentas usamos? Que ferramentas usamos para a batalha? Aí você não entende por que você consegue algumas vitórias e depois é derrotado. Sabe por quê? Uma guerra não é feita só de trocação de tiro, até porque uma hora a munição acaba, tem que recarregar. Uma guerra é feita de ataque, manutenção e sobrevivência. Defesa, manutenção e sobrevivência. Ataque, ou seja, atacar e defender é um ato contínuo. Mas a sobrevivência e a manutenção do seu território, isso se dá com ferramentas e não com armas. Ok? Ferramentas e não com armas. Então nós temos que compreender que nós, muitas vezes, pedimos a Deus armas e não ferramentas. Queremos de Deus a unção para derrotar, queremos de Deus queremos de Deus a visão. Tudo bem, mas olha só, você precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero ferramentas. As ferramentas são tão ou até mais importantes do que as armas. Quando Paulo fala das armas, você pode pegar fuzil, bazuca, pistola, ponto .30, ponto .50, 762, tudo é arma, tudo é armamento bélico, faca, mas olha só, há coisas que você precisa, como binóculo, hoje em dia, antigamente tinha bússola, GPS, você precisa de coisas que vão lhe ajudar a manter seu posicionamento, a você se disfarçar. E outra coisa, quanto mais ferramenta você tem, maior é a sua sobrevivência na batalha. Quanto mais ferramenta você possui, maior a sua condição de planejar melhor e conhecer o terreno. Uma batalha espiritual não é uma coisa que você entra e sai. Uma batalha espiritual é algo que você vivencia. E a maioria das pessoas na igreja não vivenciam batalha espiritual. Elas entram e saem. Primeiro que elas entram, quando vê que o negócio está explodindo, é bomba, brum, explosão, ela sai com medo.
Então ela nunca entende que é uma batalha espiritual. Ela nunca consegue viver a batalha espiritual. Ah, mas eu fui muito atacado. Não, você não está numa batalha espiritual, porque você não batalhou, você só foi atacado. Você até hoje só se defendeu. Você nunca deu um tiro contra. Você nunca andou um passo para frente do terreno. Você nunca tomou uma decisão bélica. Você nunca tomou uma decisão de onde eu vou, para onde eu estou indo, como é que eu vou fazer. Os mementos de guerra que um soldado aprende, né? Onde eu estou? Estou numa campina, eu estou num vale, para onde eu vou? Vou subir. Como eu vou fazer isso? Né? No rastejo, na correria, no zigue-zague, em linha reta. Não, eu vou aguardar para fazer isso à noite. O soldado ele faz várias perguntas para si próprio para sair de um ponto A para o ponto B. Então ele é treinado para pensar, a cabeça dele é condicionada para isso. Quanto tempo eu vou ficar aqui? Eu vou ficar aqui durante 8 horas. Por quê? Eu estou vendo que são tantas horas agora e só vai escurecer tal hora. Eu não tenho armamento para lutar contra todos os inimigos. Então eu vou me disfarçar, eu vou me camuflar e vou ficar aqui até a noite. Quando escurecer, eu tomo uma atitude de sair daqui. Como eu vou sair? Então ele vai passar, ele fica ali pensando. Como eu vou fazer? Então ele vai ter que cavar um buraco para ele vai ter que descer o nível do solo, ele vai pegar uma lona, vai se cobrir com a lona, vai trazer areia sobre ele, vai se disfarçar ali, deixando só uma frestinha de ar para ele, e ficar imóvel ali, jogar planta em cima dele, jogar arbusto, vai jogar alguma coisa para disfarçar a sua estada ali. Estou falando em termos de semiárido, né? Terreno rochoso. Se for deserto, ele vai ter que criar outras situações, ele vai ter que esconder num buraco. Se for selva, ele vai ter que se camuflar dentro da água. Às vezes, num exercício de selva, a gente ficava até 4, 5, 6 horas submergindo, voltando, bancando anfíbio, é o comando anfíbio. A gente ficava submergindo, por quê? Porque você tem que ficar com o seu corpo totalmente na água, não pode sair. E mesmo assim, com várias plantas, né? com vários. Esqueci agora. Como no Egito, né? Com várias plantas d'água em volta de você. Então você está ali disfarçado. Por quê? Você acha que no mundo espiritual não é a mesma coisa? No mundo espiritual é a mesma coisa. Há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Você tem que entender que há tempo para atacar e há tempo para você ficar quieto. Porque a batalha não acabou porque você está gritando, porque você está marchando. Meu Deus, agora, neste momento, meu pai querido. Tá. Vai fazer isso até que horas? Até que dia você aguenta fazer isso? Você marcha para o anjo até que hora? Quanto tempo tuas pernas aguentam marchar para o anjo? Parou para pensar nisso, não? Gente, deixa like, por favor. Faltam uns 200 likes aí. Deixa like pra gente, tá bom? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo esse contexto que eu estou dando a vocês? Nós nos cansamos, nós dormimos, temos dor de barriga, temos que trabalhar, temos sede, tem afazeres, tem família. Você não tem como se desligar do mundo assim, ó. Pouquíssimas pessoas têm essa condição, essa capacidade de se desligar do mundo em alguns minutos. Não. Você precisa, então, entender que a sua batalha precisa ser planejada. Então, vamos lá. Primeiro, você vai entender onde você está. Eu estou numa peleja, vamos lá, na área sentimental. Eu estou numa peleja na área financeira. Eu estou numa peleja na área espiritual. Eu estou numa peleja na área social. Ok. Agora eu tenho que entender quais são as ferramentas que eu preciso de Deus. Onde Deus eu preciso mapear, eu preciso entender para onde eu estou, eu preciso de uma bússola, preciso de um machado, preciso de uma espada. Eu preciso compreender o que eu vou fazer. Esse é o primeiro aspecto. Essa é a primeira resolução que você tem que tomar. Ok? Entender que, embora andando, militando na carne, você não milita segundo a carne, porque as armas da sua milícia não são carnais, sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Pois eu assim corro, não como com coisa incerta, combato não como combato ar. Então vamos entender que você está vivenciando uma situação e precisa buscar isso. Primeiro, compreender o seu aspecto único. Sua batalha é decorrente de uma guerra. A sua batalha é decorrente de uma guerra. Então, eu preciso entender onde essa guerra vai me levar, onde essa guerra está me arrastando.
Porque às vezes entramos nessas pelejas e a gente não vê o desgaste emocional que isso está causando para a gente. E aí você muda de igreja, porque acha que uma igreja é mais fraca que a outra, que naquela igreja é mais forte, tem mais oração, o pastor sabe mais de batalha espiritual. Falta de conhecimento da sua peleja, da sua batalha. Falta de entendimento da sua peleja. Olha só. Por que igreja é um lugar difícil? Porque apesar da igreja ser um lugar dos santos, a igreja é um lugar de vários campos de batalha. Entenda? Se você tem 200 pessoas na igreja, você tem 200 campos de batalhas naquela igreja. E aí, você precisa ter alguém com uma capacidade de visualizar todos os campos de batalha. É um general. O general é geral. É alguém que tem. No mundo apostó... e no mundo bíblico, a gente chamaria essa pessoa de apóstolo. Seria. Por que é um apóstolo? Apóstolo não é alguém que todos têm que se curvar para ele, não. Apóstolo não é uma autoridade, ou depois de Deus é um apóstolo. Não, negativo. A dotação do apóstolo não é de ser uma pessoa que tem que ser considerada como top one da igreja. Negativo. O apóstolo, na verdade, ele tem uma capacidade de enxergar a batalha como um todo, sua provisão, seus veículos, suas passagens de pontes, comandos antiaéreos, paraquedismo, questões anfíbias, questões marítimas. O general é alguém que tem um conhecimento, quando chega ao generalato, é alguém que tem um conhecimento da batalha como um todo. E nós não temos pessoas como essas, infelizmente, nas igrejas. As igrejas elas são baseadas nos pastores, e os pastores não estão preparados para esse nível, porque eles não são apóstolos, eles são pastores. Os pastores, eles equivalem para a gente como se fosse um sargento, como se fosse um tenente, ou seja, lida ali lida ali com pelotões, né? Está lidando com pelotões, com grupos de combate, está lidando com pessoas, com intercessores, equipe de libertação, equipe de louvor. É isso. Para lidar com essa guerra em nível macro, tem que ser alguém com uma visão muito ampla. General não conhece soldado, ele não tem que conhecer o soldado, ele tem que conhecer a guerra e saber as capacitações de cada soldado, de cada pelotão, de cada companhia. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes, um pastor que é maior, ele talvez se configure numa linguagem militar como um capitão, que está comandando ali uma companhia. Mas dizer que ele pode comandar uma guerra, não pode, porque a guerra tem nuances e você tem que ser um estrategista, é como um técnico de futebol, é um coach, no sentido inglês, né? Não coach no sentido que nós temos aqui. Você precisa perceber a guerra como um todo e ver os movimentos dentro da sua igreja. Por exemplo, eu vejo os movimentos na minha igreja e vou tomando providência, vou balanceando, porque é um jogo de xadrez. A arte da guerra, Sun Tzu fala sobre isso. Maquiavel também, o príncipe também fala. Então você vai entender que aquilo ali, você está numa batalha espiritual. Quando eu estou colocando a minha igreja para orar, por que eu oro? Por que vocês notaram que as minhas orações eles têm dias certos, movimentos certos, comandos certos? O pastor é todo metódico, né? Eu gosto de orar assim, eu já chego lá, blachuda, que é patata, patata, patata. Esses irmãos que já começam assim no Labra Chupetê, dá uma olhada na vida deles. Dá uma olhada no ministério desses pastores. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Preste atenção como é organizadíssimo os ministérios. Preste atenção. Não é isso? É muito. Como. Sabe o que acontece? A igreja se transforma, ela se comporta como uma milícia e não como um exército. Há uma diferença de exército e milícia. E nós precisamos ser exército e não milícia. O que a milícia faz? Cara, cada um com seu fuzil. Não tem controle. Não tem comando. Não tem. Gente, aqui vai ser uma rajada de ponto .50. Vai ser... Prepare aqui, lança rojão. Prepare aqui. Chama na comunicação, comando aéreo. Ou seja, coordenação. Não é sair dando tiro igual um maluco perdendo munição, não. E a igreja trabalha assim.
Mas eu estou ensinando agora, gente. O que eu estou fazendo aqui agora, Marcelo? Estou ensinando. Estou explicando para vocês. Preste atenção, meu povo parece falta de conhecimento. Eu estou deixando vocês com conhecimento para vocês não perecerem. É? Eu estou acabando de ensinar, eu estou ensinando. Você está me cobrando o que eu ensino? Não. Eu te ensino e demonstro isso nas minhas orações, na maneira como eu conduzo, eh eh eh, conduzo isso. Eu não entrei na campanha mandando descer fogo na cabeça do cão, que vai não sei quê, que vamos lá, vamos destronar. Eu vejo essas orações aí, destrona agora! Né? Preste atenção, gente. A batalha espiritual tem aspectos e a gente vai conquistando. A gente vai conquistando aos poucos. A gente se prepara, armamento. Entendeu? Aos poucos. Primeiro, um bom comandante não expõe seus soldados aos perigos. Eu não sei quais legalidades cada um tem. Por que eu falei que nem todos podiam jejuar? Por que eu falei que nem todos podiam participar diretamente? Por quê? Meu irmão, fica na artilharia lá atrás, você fica na comunicação, você faz a comida para o exército, você ajuda a gente de outra forma. Quem é da infantaria? Da infantaria é os caras fortes, os caras que têm resistência física, os caras que vão correr, dar tiro, pular. Bum. Infantaria é vigor físico, infante. Por que a palavra é infante? Infantil, infante. São os mais jovens. É o cara que tem preparo físico para pular, chutar, subir árvore, mergulhar, dar tiro, tudo ao mesmo tempo. Descer de paraquedas, descer de helicóptero, correr atrás de caminhão, subir. Então, o infante é aquele que tem preparo físico para estar lá. E preparo mental. Comunicação é um outro batalhão. Engenharia é outro batalhão. Artilharia é outro batalhão. Cavalaria mecanizada é outro batalhão. Paraquedista é outro batalhão. Sabe? Companhia aérea de helicóptero é outro batalhão. Então você vai entender isso de forma. A igreja deveria se comportar assim, como um grande exército. Um grande exército separado por ordem. Não é sair um batalhão de gente como se fosse uma passeata na Paulista, na Avenida Rio Branco e andando por aí. Não, não é isso não. Isso é importante para todos nós. Então, quando nós entramos aqui, você precisa agora pedir ferramentas. Pedir a Deus, Senhor, eu preciso de ferramentas. Eu tenho armas, mas não tenho ferramentas. Quais ferramentas que nós precisamos? Aí nós vamos ao Espírito Santo. Quem é? Quem é o provisionador das ferramentas? Espírito Santo. Quem é que vai te dar? O que eu preciso? Eu preciso de um binóculo, preciso de cantil, preciso de faca, preciso de GPS ou, né, no caso antigamente da bússola, eu preciso de uma série de ferramentas, eu preciso de primeiros socorros, eu preciso de tudo para eu sobreviver também. Ok? Eu preciso de material tipo graxa, né? Passar no rosto à noite para poder me disfarçar, para poder me infiltrar no território, para eu ter justamente a condição de transitar no território. Eu preciso saber como é o meu fardamento, é um fardamento especial. Eu preciso de um fardamento especial. Então vamos eu estou usando muito a linguagem militar para que vocês entendam e fique mais fácil de compreender. Na batalha espiritual, eu preciso ter visão, eu preciso ter audição aberta, eu preciso ter sensibilidade espiritual, eu preciso saber que eu estou com a palavra de Deus, eu preciso comer palavra. A palavra para quê? Eu guardar a palavra no meu coração, guardar na minha mente, guardar na minha boca para utilizar a palavra como alimento. Eu preciso estar com a mente limpa, vazia, no sentido de não ter nenhum tipo de problema com ninguém, não posso estar com raiz de amargura, ou seja, não posso estar doente, não posso estar com luxação no pé, não posso estar com a perna quebrada, não posso estar com o pulso torcido, eu tenho que estar em paz, eu tenho que estar bem. Eu preciso estar lúcido, eu preciso ter uma doutrina, eu preciso que o Espírito Santo me doutrine e tire de mim toda a religiosidade, porque é uma coisa que, infelizmente, sabe, que infelizmente a gente acaba achando que a nossa religiosidade vai nos ajudar. Olha, muito ímpeto não ganha guerra, não adianta você ter todo o ímpeto do mundo.
gritar, pular. Eu também grito, eu também pulo, mas tudo tem o seu momento certo. Mas há momentos que eu estou em silêncio. Às vezes eu estou orando, meu Deus, Pai querido, põe tua mão. Mas tem hora que eu sinto que não é o momento de gritar, não é o momento de ficar botando mão para cima. É o momento de eu entender o que está acontecendo, é o momento de eu estar buscando agora compreensão, Pai. Aí minha oração é mais calma, mais tranquila, mais... Pai, em nome de Jesus, eu preciso... Estou trabalhando com informações agora. Há momentos que na peleja eu tenho que parar de orar para ler Bíblia, para adorar. Por que às vezes eu começo adorando, buscando, louvando? Porque eu preciso parar para comer a ração, eu preciso parar para beber água, me hidratar. Há compreensão? Há várias maneiras de vencer batalhas, mas só tem uma maneira de vencer a guerra. Porque cada batalha é num terreno, cada batalha não tem gente que tem batalha na homossexualidade, tem gente que tem batalha no dinheiro, tem gente que tem batalha no adultério, tem gente que tem batalha com demônios e pactos, tem gente que tem batalha na família, tem gente que tem batalha no emprego, tem gente que tem batalha... Vai embora com doenças psíquicas, ou seja, os campos de batalha são diferenciados, é deserto, é arenoso, é no mar, é no charco, é na selva, você está entendendo? É na rocha, ou seja, são guerras em lugares diferentes, é no frio demais, é calor demais, ou seja, você tem que estar preparado para entender essas batalhas. Por que eu digo não entre numa peleja que não é sua? Porque o seu terreno é um, você vai entrar numa peleja de outro terreno. Entenda uma coisa, se você está acostumado com guerra no sertão, guerra no semiárido, guerra onde o seu pulmão acaba aprendendo a segurar poeira que você... Se você for para a neve, a sua possibilidade de derrota é enorme. Porque não basta você ser um guerreiro, você tem que estar adaptado ao terreno. Por isso que eu não entro em qualquer peleja dos outros. Eu não sei que terreno é o que essa peleja do irmão ali, da irmã, eu vou entrar nessa peleja como? Que território é aquele lá? Eu tenho condições físicas de estar naquele território do irmão ou da irmã? Eu estou habituado a batalhar no território seco, arenoso. Vocês estão entendendo, gente? Há compreensão? Depende, Alexandra. Eu não tenho como dizer para você. Tudo afeta o seu corpo. Tudo afeta o seu corpo. Gente, deixa o like, ajuda a gente aí, por favor. Vocês estão compreendendo esses aspectos? Como é que é a minha oração de guerra agora, então, já que eu estou vendo isso, já que eu estou vivenciando isso? Como é que a minha oração vai ser? Primeiro, a minha oração vai ser para compreender a minha peleja. Eu preciso compreender a minha batalha. Eu preciso ter uma noção, um mapeamento correto da minha batalha. Que batalha eu estou vivendo? Quais momentos eu estou vivendo? Eu vou olhar para a minha vida e vou ver que ela é cíclica. Quais são os ciclos que se repetem? Quais são aqueles que já passaram? Então, eu vou entender que a minha peleja, a minha batalha, ela está decorrente de uma questão. Vamos lá, qual é a guerra do mundo? A guerra do mundo é fome, não é isso? É miséria, é doença, é a religião, as questões religiosas. Deus abençoe o Wilton. Você vai ver que você tem... É política, é tecnológica agora. Então, vamos lá. Eu mapeando mais ou menos o que decorre na guerra mundial espiritual, eu vou entender o que está me afetando em decorrência dessas ações da guerra. Daqui nasce a minha batalha. De um desses pontos está nascendo a minha batalha, tecnológica, né? Miséria, fome, sexualidade agora, e forma generalizada, né? Sexualidade está falando aqui prostituição, pedofilia, adultério, fornicação, homossexualidade, tá? Miséria e fome, um puxa o outro. Como eu falei para você, os cavaleiros do Apocalipse, 3 têm a ver com fome. Todos os 3 têm a ver com fome. Tudo vai ser decorrência da fome. Então, fome é o quê? Falta de dinheiro. Dinheiro é o quê? Falta de emprego. Emprego é falta de formação. Então, você vai entendendo que uma coisa vai puxando a outra. Então, eu vejo que eu estou na desvantagem na minha formação. Por quê? Eu nasci numa família muito pobre, não tive dinheiro para fazer uma base escolar boa, não consegui ir para o 2º grau, para o ensino médio bem, não consegui fazer uma boa faculdade, ou seja, o mercado de trabalho, eles vão olhar as melhores competências, as melhores formações. Eu tenho um problema, agora já estou com 28, 30 anos, eu estou com 52, eu estou dando um exemplo, né? E agora, como é que eu vou entrar no mercado de trabalho para ganhar um bom salário se a minha formação não é condizente com o salário que eu quero?
Então, eu entendi agora a minha peleja, acabei de entender um campo de batalha da minha vida, acabei de compreender um campo de batalha da minha vida que é ligado à guerra da miséria, à guerra da fome, à guerra da falta de oportunidade. A guerra... Você está entendendo que, por outro lado, tem um desvirtuar marxista, hegeliano, esquerdista, que na verdade não quer ajudar isso, na verdade quer explorar isso para gerar poder, e eu tenho que tomar cuidado, é um campo minado agora. Aí eu vou para a esquerda achando que a esquerda tem a resposta, já que esse bando de direita, esse bando de neoliberais, esse bando de não sei o quê, então eu vou para a esquerda achando que a esquerda vai me ajudar. Gente, é campo minado, a esquerda não vai te ajudar, porque a esquerda não quer que você cresça, ela só quer usar a tua necessidade para gerar poder para ela, para entrar nesse pêndulo entre direita e esquerda, entre liberais, sabe? Essa coisa que acontece. Então, se eu sou uma pessoa que tenho entendimento da batalha, eu sei que ali tem um campo minado. No campo minado, como é que você vai para o campo minado? Você não vai de pé no campo minado. No campo minado, você leva ou uma vara metálica ou a própria faca e você vai jogando rapidamente. Você vai rastejando e vai vendo onde está, passa ali, você não vai em pé. Então, tudo isso numa batalha espiritual tem que ser vista. Há compreensão, gente? O que é bem preparada, Paula Marques? Depende do que você diz que é bem preparada. Diploma não é bem preparado. Não tem a ver com diploma. Tem a ver com o mundo espiritual. Não adianta ser bem preparado. Eu estou falando de uma decorrência. Primeiro, entender onde é a sua guerra. Talvez a sua guerra não seja estrutural na educação, talvez a sua guerra seja estrutural na psicologia. Tem muita gente inteligente com bons diplomas, mas são péssimos para lidar com o ser humano. E ninguém gosta de ficar perto de pessoas que não lidam bem com outras pessoas. Conheço gente que tem pós-doutorado, mas olha, nem gari quer ele como companheiro para trabalhar no caminhão de lixo. Então, o problema dessa pessoa não está na sua formação. O problema dessa pessoa não está no seu diploma. O aspecto dela, a batalha dela não está na educação, a batalha dela está na psique. Aí ela tem que entender de onde está nascendo essa peleja na cabeça dela de má formação. Pode ser hereditário, pode ser de formação familiar, pode ser de contexto de violência. Entenda, cada um tem a sua batalha, gente. Não dá para orar do mesmo jeito para todo mundo. Conheço ricos que são miseráveis. O cara tem dinheiro para viver uma vida boa, para dar uma vida boa à sua família, mas não, compra o pão mais barato, compra o leite mais barato, compra o carro popular. Ou seja, o dinheiro que ele tem poderia dar um luxo, e o cara não, porque é miserável, porque o pai é daqueles portuguesão antigo, turco antigo, judeu antigo. Então, vamos entender. Essa pessoa tem um problema sério aqui, no seu entendimento sobre dinheiro, gasto. Por que ela é assim? Então, ela não tem problema com o dinheiro, ela tem problema com a sua emoção com o dinheiro. Ok, gente? Vocês estão compreendendo isso? Você precisa entender. A sua peleja, a sua batalha é onde você não consegue vencer, gente. Onde é que eu sei que é a minha batalha? Minha batalha é onde eu não consigo vencer. Eu não vou para frente na vida espiritual. Eu posso entrar em igreja, sair de igreja, eu nunca consigo me levantar espiritualmente. A minha peleja é financeira. Cara, eu posso trabalhar, ralar, estudar. Meu Deus do céu, eu me esforço, não consigo. Você tem que entender onde é que é a sua peleja. Acabei de responder isso aqui agora, Elisete. Acabei de explicar isso aqui agora. A sua peleja é onde você é derrotado. A minha peleja é onde eu não consigo vitória quase nunca. Aqui é a minha grande peleja. Minha grande guerra é onde eu sou humilhado, onde todo mundo consegue, menos eu. Todo mundo. A gente acha que é todo mundo porque a gente não consegue. Eu acho que a minha peleja é a pior do mundo porque eu não consigo. Aí eu acho que todo mundo... Não é que todo mundo consegue. É que você diz, poxa vida, eu não consigo. Eu não consigo. Área sentimental, eu não consigo. Então, casamento é relacionamento. Então, qual é a base do casamento? Você não vai bater no casamento, você vai ter relacionamento. Casamento ruim é um lugar onde duas pessoas não conseguem se entender. E duas pessoas não conseguem se entender porque são níveis de relacionamento. Colega, amigo, parente, irmão em Cristo, ok?
esposa, pai, mãe, são níveis de relacionamento. Então você vai entender que um nível de relacionamento você é péssimo. Pais que não conseguem lidar com os filhos, filhos que, por decorrência, não conseguem lidar bem com os pais, marido que não consegue lidar bem com a esposa, porque são decorrências. Então você tem que dizer assim: por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que eu sou difícil? Primeiro você tem que entender onde é que é a sua peleja. Repito, você precisa entender onde é a minha peleja. Primeiro aspecto, as batalhas são decorrências de guerras. Eu tenho que saber onde eu estou sendo atacado. Por que eu estou sempre atacado? Vocês estão entendendo isso, gente? Isso é um mapeamento que você faz de si próprio. Então não adianta você achar que, não, o diabo está me perseguindo. Ok, pode até estar. Você precisa entender o seguinte: o que está acontecendo comigo? Eu tenho dificuldade em relacionamento. Pronto. Preciso entender por que eu sou assim. Preciso compreender de onde vem essa minha forma de agir. É genética. Tá, tudo bem, mas eu preciso entender que isso é um prejuízo para mim. É um prejuízo para mim. Ok? Por que eu não consigo me firmar espiritualmente? Porque eu não tenho forças. Porque eu não tenho forças para lutar no mundo espiritual. Porque, infelizmente, a minha carnalidade, a minha materialidade, o meu jeito de ver o mundo é arraigado aqui. E para ser espiritual, tem que deixar de ser material. O homem carnal e o homem espiritual. Eu preciso entender que eu preciso ou ser um ou outro. Não dá para eu ser os dois ao mesmo tempo. Você está entendendo? Ô, Thalita, você precisa de tratamento, ferramenta, você precisa de ferramenta estrutural. Nem tudo vai se resolver na base da oração. A oração ela vai ser composta pelas suas ferramentas, por aquilo que você vai oferecer, pelos aspectos que você terá justamente para guerrear. Você vai precisar, de repente, da ferramenta da psicanálise, você vai precisar da ferramenta do aconselhamento, você vai precisar da ferramenta pedagógica. Porque, embora você ande na carne, você não vai militar só segundo a carne. Ok, gente? Então, as minhas orações, elas precisam ter aspectos relevantes. Não, gente, olha só. Ai, Jesus, acho legal vocês são muito legais. Eu já mapeei meu passado. Você não tem que mapear o passado, não, você tem que mapear o presente. Se você já mapeou o passado, você tem que perguntar assim: por que eu ainda sou como sou? Se eu já entendi o meu passado, é porque você ainda faz coisas que remetem ao passado. Não adianta eu conhecer meu passado, eu tenho que mudar meu presente. Não adianta eu conhecer as maldições hereditárias do meu avô, da minha avó, acabei de entender isso, mas agora, quais ferramentas eu tenho para tirar isso de mim? Eu preciso transformar minha mentalidade. Então a minha batalha está aqui dentro, não está aqui fora. Minha batalha está aqui. Eu sou difícil. Eu sou uma pessoa que tô no looping, eu não consigo sair. As minhas ações são as mesmas. Eu estou me auto-sabotando. Todo dia tem uma sabotagemzinha que eu faço. Pô, meu chefe é doido para me promover, mas quando ele pensa em mim, num todo na empresa, ele diz assim: vai dar ruim. Você já cria tumulto com seus pares. Imagina quando eu colocar acima, o que é que não vai fazer com o pessoal? Pô, vai arrebentar a minha empresa, vai ficar um ambiente tóxico. Então, é inteligente, é uma pessoa que chega no horário, não me dá trabalho, não mente, não tem vício, é cristão. Tem tudo de bom para crescer, mas tem uma coisa que te arrebenta. Você é péssimo no relacionamento com seus pares. Quando ele te promover, quem você será? Já parou para pensar nisso? Então você precisa transformar isso. Você precisa transformar isso na sua vida. Seu modus funcionantes é o mesmo. Viva de forma assim, pastor, mas às vezes o problema do relacionamento não é por causa da gente, sempre por causa da gente.
Uma hora você tem que ser pedra, outra hora você tem que ser madeira, outra hora você tem que ser pano, outra hora você tem que ser papel. O problema do relacionamento é que a gente quer que as pessoas se adaptem a nós, a gente não se adapta a elas. Se adaptar não significa passar pano nem anular o que está acontecendo do outro lado. Mas quando você vê que não consegue mudar outra pessoa, você muda. Muda no sentido de manipular, no bom sentido, de fazer com que a pessoa faça o que você quer. O problema é que a gente quer que as pessoas façam o que a gente quer mandando e não maneando. Vocês estão entendendo? Ah, o meu marido não muda. Você mudou? Então, se eu não mudo, ele não muda, vai dar ruim. Continua dando ruim. Filha, quem é a pessoa que está percebendo o problema? Deus te abençoe, Márcia. Eu estou percebendo o problema. Se eu estou percebendo o problema e eu tenho a mentalidade melhor, eu tenho a visão aberta, eu estou entendendo o que está acontecendo, sou eu quem vou manobrar. Ah, vai manipular? Não, você vai manobrar a situação até que a pessoa entenda que você está manobrando. Ah, por quê? Porque você nunca quis, você é a pessoa difícil, então eu tenho que manobrar para a gente viver feliz. Ok? Ferramenta, gente. Eu voltei à guerra. Tô na guerra. Tá chovendo. E agora, como é que eu vou me proteger para não pegar uma gripe, para não ficar. Cara, todo soldado carrega poncha na mochila. Aquele poncha O que ele faz ali? Ali tem parte para ilhose. Cara, ele vai criar uma barraca em cima de si mesmo, vai sentar ali, vai criar uma barraca, vai para ele poder pelo menos proteger, não vai ficar, mas vai se abrigar, ou vai procurar um abrigo. Ou seja, a gente tem que criar, gente, as ferramentas que Deus tem que nos dado é para a gente criar as possibilidades de sobreviver ao campo de batalha, até que você vença a sua batalha. Até que você vença a sua batalha, você precisa das ferramentas para sobreviver às batalhas. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas nossas e dos outros. Porque eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo o ar. Ou seja, não faço, não tomo ações, fechando aqui, decisões impensadas. O problema nosso não é o que nós fazemos em si ou não fazemos. O problema nosso é que a gente guerreia da forma errada. Há milhares, desculpa, eu estou sendo exagerado, milhares, não é milhares de anos, há décadas. Te ensinaram a orar como? Irmãos, põe a mão, agora. Só que há coisas e coisas. Eu posso fazer uma oração generalizada. Então, Camila, se você sabe disso, então você tem que começar a orar a Deus para mudar a sua mente. Mudar a sua mentalidade. Mente é mentalidade, tá, gente? Mente não é cérebro. Mentalidade. Você precisa de uma nova mentalidade. Se adaptar a uma nova mentalidade. Depende qual é o problema mental, Patrícia. Quais problemas de ordem mental? Ferramenta psicanálise, terapia, neuro, psiquiatra, muita oração, porque você está lidando com alguém que está com estado alterado de funcionamento, né, funcionalidade mental. Aí é complicado. Isso que eu quero que você compreenda. Você precisa entender onde você está lidando com uma pessoa que está fora de uma realidade natural. Ok, gente? A compreensão? Como fazer uma oração de guerra nesse momento? A oração de guerra é estratégica. Ela tem que ser estratégica. Ela precisa ser estratégica. Você vai entender que você tem que estar em oração em todo o tempo, súplica no Espírito, vigiando, com perseverança e súplica por todos que estão ao seu redor e com você. O mundo espiritual, ele é tão sensível e tão suscetível, presta atenção nas duas palavras, ele é tão sensível e suscetível que você
consegue movê-lo na direção que você precisa, influenciando pessoas através do mundo espiritual, não através de você. É a intercessão. Eu creio que uma intercessão fervorosa, uma súplica fervorosa, com entendimento, influencia cabeças, influenciam sentimentos, quebram sofismas naquela mente, transforma aquela cabeça, aquele coração, aqueles sentimentos. Compreendeu? É isso que você precisa entender nas orações de guerra. Vamos orar. Pai querido, obrigado por este tempo, obrigado por mais uma resenha na sua presença, obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, obrigado, Senhor, por cada um, ó Deus, que tem, ó Deus, buscado o entendimento, a compreensão, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor, dá-nos a condição, Pai, de orar, guerrear e buscar, ó Deus, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Obrigado, ó Deus, que possamos entrar nessas pelejas em oração, buscando, Pai, clamando, Pai, entendendo qual é a sua, Senhor, direção para cada um de nós. Obrigado por mais um dia, pela tua presença nós te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Deus te dê vitória, Deus te dê graça, Deus te dê sabedoria, estratégia. Lembrando disso, você precisa de estratégia nessa peleja. Entenda o que, como, aonde fazer. Não saia orando igual um maluco, não passa a ser metralhadora giratória pentecostal. Isso não adianta, vai por mim. Você vai ter uma sensação de vitória no primeiro momento, mas daqui a algum tempo. Juliana Santana, hoje é seu aniversário. Aniversário do esposo Mauro. Deus abençoe. Então, nós temos que entender que isso ocorre sim, e nós precisamos ter essa compreensão do todo para que a gente possa entender a nossa batalha dentro dessa guerra global. Tá bom? Deus abençoe. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. A gente dá continuidade ao tema para que você entenda mais um pouquinho sobre oração, mundo espiritual, guerra e outras coisas mais. Deus abençoe. Graça, paz, prosperidade a todos vocês. No nome do Senhor Jesus.